Oi, senhor amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma porção das palavras do Senhor, que se encontra em Mateus, no capítulo 5, do versículo do 43 ao 48. A palavra de Deus diz assim: o tema será que nós conseguimos amar os que nos fazem mal? Será que nós conseguimos amar os que nos fazem mal? É uma pergunta. Amar os inimigos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Jesus aqui ensinando, exortando ao povo. Nós vamos estar ouvindo Jesus falar conosco agora, nesse exato momento. Diz assim a sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeia o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para quê? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amem aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Coisa linda, né? O próprio Jesus ensinando a sua palavra. Aquele que é perfeito, aquele que veio morrer na cruz do Calvário por mim, por você, por todos, sem acepção de pessoas. Nenhum de nós somos bom. Nenhum de nós. O próprio Jesus disse um dia, mestre, bom, ele disse que bom só seria Deus que era bom. Então, o próprio Jesus diz aqui, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E ele diz, eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos. E ore pelos que perseguem vocês. Aí se pergunta, é fácil amar o inimigo? É fácil orarem por aqueles que nos perseguem? Nós, naturalmente, da nossa natureza natural, é impossível, é difícil. Mas com a ajuda do Pai e do Espírito Santo, tudo é possível. Orarem pelos que o perseguem, orar por aqueles que nos ferem, interceder por eles, buscar por eles. E nós vemos que hoje em dia o povo está se machucando, se ferindo, porque nós somos dotados de sentimentos, somos sensíveis. E hoje, muito mais ainda, qualquer coisinha nos fere, qualquer coisinha nos machuca, qualquer coisinha nos tira do nosso, como se diz, da cruz. Qualquer coisinha nos faz com que o leão que está aqui dentro quer sair para fora. Qualquer coisinha. Mas quando nós passamos a tomar uma decisão, um posicionamento em nossas vidas e decidimos amar o nosso próximo, seja ele quem for, quando nós decidimos orar e amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos falam mal de nós, aqueles que nos decepcionam a nós, quando nós podemos nós colocamos em prática isso nas nossas vidas, quem sai ganhando, quem sai lucrando em tudo isso é nós mesmos. É nós que ficamos com a alma limpa, com a alma feliz,
realizada, alegre. É nós. Somos nós mesmos. Para quem estamos fazendo o bem? Para nós mesmos. Nós não gostamos de nós nos ferirmos, nós não gostamos de nos machucarmos. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos isto. Amamos os nossos inimigos e oramos pelos que nos perseguem. Por em prática, muitas vezes, não, ele não merece isso. Ele não merece isso. Eu não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por essa decepção. Eu não merecia isso. Eu não merecia aquilo. Eu não merecia isso outro. Eu não merecia. Quem não merecia em tudo isto aqui, amados, é Jesus. Ele sim não merecia morrer na cruz do Calvário por nós. Portanto, ele desceu, foi cuspido, foi açoitado por mim, por você e por nós. Ele não merecia. E que nós não merecemos nada. Nada de bom. Ele, com a sua infinita misericórdia, tem esse olhar sobre nós como chama de fogo, dia e noite. Com seu amor incondicional sobre as nossas vidas. Nós, cheios de defeitos, cheios de erros, ele nos ama. E muitas vezes acontece isso para saber como nós estamos. Isso é para que nós aprendemos a lidar. Crescer dói. Porque isso fere. E quando nós nos lapidamos, deixamos sermos lapidados por aquele que nos feriram, por aquele que nos traiu, por aqueles que nos machucaram, por aqueles que nos decepcionaram, quando nós deixamos as feridas ser curadas, quando nós perdoamos, quando nós amamos, nós crescemos espiritualmente. Nós se tornamos como o Pai, porque ele diz assim: para que demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, para que eu e você demonstramos que somos filhos de Deus, que é o nosso Pai, nós temos que fazer isto, porque ele faz isso por nós. E se nós olharmos para dentro de nós mesmos, vamos ver o quanto nós somos falhos diante de Deus. E diante dos homens também. E muitas vezes achamos que nós somos perfeitos e não merecemos nada, achamos que nós somos bonzinhos. Bom aqui é somente Deus, nós não somos bonzinhos, não existe. O pecado mora em nós, tem uma luta, tem uma guerra. Então diz Jesus aqui, e Jesus falando, para que demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que é Deus, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol. Olha, eu achei isso muito interessante. Que ele faz o seu sol. O sol de quem que é? De Deus. O sol é de Deus. E ele faz nascer sobre os maus e os bons. E vir chuva sobre os justos e injustos. Então ele está dizendo, os bons, entre aspas, aqui, e vir chuva sobre os justos sobre a terra e injustos. Então nós temos que fazer como ele, amar como ele ama. Obviamente, eu creio que não chegaremos 100% como ele é, o próprio amor. Mas nós buscamos este amor. Buscamos o que? O fruto do amor. Se nós amamos, nós temos capacidade de perdoar. Se nós amamos, nós temos capacidade de orar por aqueles que nos ofendem, que nos machucam, que nos ferem. Se nós amarmos, nós temos capacidade de orar, de amar os nossos inimigos. Se nós amarmos, se este amor existe em nós, como assim o Pai é o próprio amor, ele nos ama todo tipo de pessoas, de toda classe de pessoas.
Então nós vimos aqui, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Terão alguma recompensa? Se nós amarmos, obviamente amarmos aquele que nos ama é bom, continuamos amando aquele que nos ama, mas amar aquele que não nos ama, é isso que quiser dizer, é isso que eu quero dizer, é um sacrifício, isso quer dizer, é uma renúncia, é negar-se a si mesmo, como eu já falei em outra mensagem. Os publicanos também não fazem o mesmo? Eles fazem o mesmo. Então nós temos que ser diferente. Aqui uma mensagem para nós cristãos mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Nada. Os gentios também não fazem o mesmo? Aqui é Jesus falando. Então nós temos que saudar. E muitas vezes, nem mesmo dentro das nossas igrejas, muitas vezes não consegue saudar o seu próprio irmão, que está ali do teu lado, sentado. Quando levanta, vira as costas e vai embora. Muitas vezes não consegue saudar, ou muitas vezes passa de largo e não vê aquele irmão e não saúdam. E aqui o próprio Jesus dizendo que nós temos que ser assim, saudando a todos temos que saudar, mesmo aqueles que muitas vezes você acha, ele me machucou, me feriu, mas eu tenho que saudá-lo. A paz do Senhor, meu irmão. Abraçá-lo. Quebra uma parede, cai por terra. Muitas coisas. Aqui diz ainda no final, diz, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Que coisa linda, Jesus ensinando, deixando um exemplo lindo, levando-se ao Pai. E nós muitas vezes não queremos fazer o mesmo. Hoje o ódio, a raiva está dominando o ser humano. E eu não vou dizer somente lá fora, mas dentro das igrejas também. Infelizmente. E neste momento nós deixamos esta palavra. Será que nós conseguimos amar os que nos fazem mal? Não é impossível. Se nós orarmos por eles, aquela ferida que nos causou, aquela dor que nos causou, quando nós começamos a orarmos, vem o bálsamo e cura as feridas. E é assim que nós temos que fazer. Não deixar que a raiz de amargura, o mal nos domine, mas sim o bem que venha nos dominar. O amor sobre as nossas vidas. Então diz a palavra, amar os nossos inimigos. Busque, amados, queridos, busque pelo fruto do Espírito, que é o amor. Que é o amor. Começa a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero o fruto do Espírito Santo, o amor, o dom do amor. Porque quando nós amamos, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, quando há o verdadeiro amor. Isso, amados, é contínuo que nós temos que fazer essa oração. Contínuos pedir ao Senhor que nós possamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, nos fazem mal e nos decepcionam. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo.